A paz do Senhor, irmãos, vamos falar agora sobre as 3 etapas na vida de Moisés, tá ok? Eu sei que esse modelo de explicação talvez não seja agradável para todo mundo, muitas pessoas preferem o quadro, né? Mas como eu já tinha preparado todos esses slides e eles são riquíssimos, eu preferi fazer pelo menos essa parte do livro de Êxodo, capítulo 2, aqui dessa maneira, tudo bem? Vamos lá. O primeiro verso fala o seguinte: e foi um homem da casa de Levi e se casou com uma filha de Levi. Claro, nós precisamos entender que não era filha, literalmente. Filha aqui no sentido de descendente, de parente. Ou seja, um homem da casa de Levi, um descendente de Levi, se casou com a outra descendente de Levi, ok? Esses dois eram Anrão e Joquebede. Anrão e Joquebede. Eu fiz um videozinho, numa espécie de animação, né, falando sobre isso. Inclusive, há ali um detalhe importante que eu preciso corrigir aqui. E fique atento aí. Vamos lá. Anrão e Joquebede. Aqui eu coloquei as referências, né, onde eles são chamados dessa forma. E já vou apresentar a família de Moisés. Anrão, o pai, né, Joquebede, a mãe, tiveram 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. Por que eu coloquei Miriam primeiro? Miriam era a mais velha e Arão tinha 3 anos a mais que Moisés. Então eles devem ter nascido certamente pouco antes do decreto de Faraó, uma vez que apenas Moisés, a Bíblia relata que foi escondido, certo? Então Miriam é a primeira filha desse casal, depois Arão, 3 anos mais tarde, vem nascer Moisés, que é o personagem principal dessa história. Vamos lá, o significado dos nomes, que é fundamental para você compreender. Aqui eu coloquei o nome na tradução em português, né? E aqui a versão dele em hebraico. O significado está logo à frente do sinal de igual. Então, Anrão significa povo exaltado ou povo famoso. Joquebede significa Javé é glória. Algumas pessoas podem tentar corrigir, falar que aqui seria um W. Porém, há vários estudiosos, inclusive hebreus, que colocam um V aqui. Então, eu preferi deixar aqui também um V para você já acostumar com as 2 formas de transliteração, tá ok? Então, Javé é glória, esse é o significado de Joquebede. Miriam, em hebraico, e Maria, em grego, é a mesma palavra. Miriam significa rebelião. Olha que interessante. Em Números 12, você vai ver talvez um motivo deste nome, né? Quando ela se rebela e aí talvez isso esteja relacionado com o seu próprio nome original. É interessante que Maria, no grego, já vai dar uma ideia de bem-aventurada, algo assim, né? Mas é o mesmo nome. Arão é interessante porque isso também está relacionado com a sua atividade, né? Arão é aquele que traz a luz ou o iluminado. E Arão vai ser separado exatamente como sumo sacerdote, que é uma figura de Cristo. Moisés, que é um nome egípcio, claro que tem o seu correspondente no hebraico, mas quem dá o nome a Moisés é a princesa egípcia, portanto, precisamos considerar que é o nome egípcio, que significa tirado, né, relacionado a tirado das águas, Êxodo 2, 10. E aqui você vê exatamente a princesa dando nome, princesa egípcia, dando nome ao seu filho adotivo, tá ok? A Epístola aos Hebreus destaca a fé dos pais de Moisés ao enfrentarem o decreto do rei para preservar a vida de Moisés. Diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Hebreus 11, 23. Então você vê a fé dos pais ali. Verso 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. É claro que todo filho que nasce, os pais acham ele bonito,
mas aqui parece estar dando uma ideia dessa formosura acima do normal, tá ok? Isso, vamos lá, Atos 7:20. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso. Isso aí é a declaração de Estevão, que faz talvez o mais brilhante resumo do Antigo Testamento em Atos 7. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Certamente seu pai e sua mãe tiveram que ter muita fé. Escondeu por 3 meses, e aí nós precisamos entender que esse número 3 aponta para a ressurreição, certo? Vamos ver o que isso tem a ver. No terceiro dia foram criadas as primeiras coisas vivas a partir de sementes, plantas, ervas e frutos. E tanto Cristo quanto o apóstolo Paulo explicam que sementes simbolizam o corpo humano no âmbito da ressurreição. Na verdade, Jesus dizendo: vos digo que se o grão de trigo, que é uma semente, caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E ele estava falando dele mesmo. João 12:24. E Paulo diz: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Muita gente não sabe disso, né? Como Paulo está falando, se há corpo natural, há também corpo espiritual que nós vamos receber. Aqui estão as referências, 1 Coríntios 15, 35, 36, 38, 42 e 44. Estão divididos por esses símbolos de 3 pontinhos. O detalhe, quando ele fala dessas coisas, ele está falando de semear o corpo, percebe? Quando você semeia, Jesus fala do grão de trigo, que é semeado. Você abre uma covinha, coloca a semente, tampa e rega, até o tempo em que ele vai brotar e dar frutos, né? A mesma coisa acontece quando nós vamos semear o nosso irmão. No vídeo que eu falo sobre a ressurreição, eu falo sobre isso. Você semeia ali, quando você está colocando o seu irmão ali, enterrando ele, né? Você está fazendo exatamente esse procedimento de semear ele, mas nós temos a esperança da ressurreição, certo? Então, escondeu por 3 meses. E como eu falei que o 3 aponta para a ressurreição, vamos aqui uma prova disso. Jesus fala em Mateus 12:40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, eu sei que em Jonas está escrito grande peixe, mas aqui Jesus explica que peixe é esse. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E Moisés esteve 3 meses escondido, né? Praticamente o decreto é que ele estivesse morto, mas de uma certa forma você vê uma figura da ressurreição 3 meses depois, quando ele é tirado dali dos juncos. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à margem do rio. Está aqui uma questão importante. Ele não foi colocado no rio, né? Mas uma imagem que fica na nossa mente, e inclusive até na minha, quando eu fiz o videozinho da animação que eu falei em questão, é que ele foi colocado no rio e Miriam foi acompanhando, mas não foi isso que aconteceu, né? Ele foi colocado nos juncos à margem do rio. Então ali, essa planta, é a planta do papiro, né? Ela vai crescer na beira do rio, ali onde tem água, sim. Então, de um certo modo, ele foi colocado no rio, tá? Mas nos juncos, de maneira que essa arca não se movia. Tudo bem? A arca em hebraico tevá é utilizada aqui e na história da Arca de Noé, como eu expliquei. E vários textos falam de Noé. E em ambos os casos representam aqueles que estavam dentro da arca, que aqueles que estavam dentro da arca foram salvos por providência divina, pois a arca tipificava Cristo. Nos 2 casos, certamente, tanto no caso de Noé quanto no caso de Moisés, ambos
tem a arca ali como um objeto que traz salvação para ambos, porque senão certamente o bebê seria devorado por feras e várias outras coisas, e até insetos, né? Mas a arca provê a salvação tanto para Noé quanto para Moisés. E essa arca tipificava Cristo. E a sua irmã, aqui não fala o nome da irmã, mas nós sabemos que é Miriam, postou-se de longe para saber o que havia de acontecer, certamente orando, né? Eles, tanto Miriam, sua mãe, seu irmão e tudo, tiveram que confiar em Deus. Aliás, Arão estava com 3 anos, era muito pequenininho. Tiveram que confiar em Deus, certamente estavam em oração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Continuando a leitura, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos. Quem viu? A filha de Faraó, a princesa. E enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão. Olha para você ver. A filha de Faraó moveu-se de compaixão dele, porque o menino chorava. E disse, dos meninos dos hebreus é este. Então ela já sabe que esse menino é um hebreu. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã de Moisés: irei chamar uma ama das hebreias que crie esse menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse, vai, pois foi a moça e chamou a mãe do menino, que é Joquebede. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-mo, ou seja, cria ele para mim e eu te darei salário. Né? E a mulher tomou o menino e o criou. A princesa, pontos importantes, teve compaixão, embora soubesse muito bem que o menino era um hebreu, mas o amor não faz distinções que o ódio faz. Ela amou, mesmo sabendo que era um hebreu. Já o ódio é aquele que trabalha com racismo, né? O libertador, segundo ponto importante, o libertador, no caso Moisés, precisava pertencer tanto ao Egito quanto a Israel. Local de nascimento, Egito, terra de Gósen. Local de criação, Egito. Povo em que pertencia, Israel. Local para aonde ele leva esse povo, terra de Canaã. Atravessa o deserto e é claro que quem vai fazer a entrada lá é Josué, mas Moisés guia o povo. Aqui Moisés foi chamado, aqui nesse capítulo, ele foi chamado de hebreu, logo no verso 6, quando ela fala, esse menino é menino dos hebreus. E também é chamado nesse capítulo de egípcio, quando as filhas de Reuel, ou de Jetro, que vai ser o seu sogro, né, vão chamar ele de egípcio. Fala assim que ele é um homem egípcio. Então Moisés é identificado aqui tanto com o Egito quanto com Israel, tá ok? Isso ocorre como uma figura também de Cristo. Moisés é importante que ele pertence tanto ao Egito quanto a Israel, porque ele precisava se identificar com ambos os povos, até mesmo para conversar com o faraó, conhecer a cultura do povo. E de um certo modo Jesus também foi chamado do Egito, né? A Bíblia fala para que se cumprisse a palavra que foi dita, que do Egito chamei o meu filho. Com Jesus a mesma coisa. Embora sendo judeu, né, Jesus era um israelita, aqui tem as referências do seu nascimento, Apocalipse 5,5 fala leão da tribo de Judá. Jesus foi chamado de samaritano. Não quer dizer que ele era samaritano, mas ele foi chamado de samaritano. E aqui nesse trecho, inclusive, os judeus diziam que ele era samaritano e que tinha demônios, era uma perseguição. Mas Jesus repreende eles aqui no verso 49, dizendo que ele não tinha demônio. Mas ele não vai falar nada sobre samaritano, porque Jesus não tinha esse preconceito que os judeus tinham na época. Ele foi chamado de Galileu, porque habitou na região da Galileia, e foi chamado de Nazareno, porque habitou também na cidade de Nazaré. Porque Nazaré ficava dentro do território da Galileia. Sendo enviado de Deus, ele se identificava com o povo da terra. É essa a questão. Jesus não era samaritano de nascimento. Jesus não era galileu e nem nazareno de nascimento.
Ele nasceu em Belém da Judéia, logo ele era judeu, certo? Para que fique claro, para que ninguém venha causar confusão. Eu sei que tem uns endemoniados aqui na internet que ficam tentando causar confusão com essas questões aqui, mas é bem óbvio o que ocorreu. Da mesma forma que Moisés foi chamado de egípcio, porém o povo de nascimento, embora o local que ele nasceu foi no Egito, de fato, o povo dele é o povo de Israel. Ele era hebreu. A própria rainha, aliás, a própria princesa, declara isso, né? Vamos lá, quebrando as heresias antes que elas aconteçam. Moisés foi rodeado por um círculo de mulheres protetoras. Eu achei isso muito interessante, né? Compartilhar com vocês. A primeira parte, as mulheres que protegem ele foram as parteiras, né? Sifrá e Puá, lembra disso? Outra, a sua própria mãe, Joquebede, foi protetora dele, junto com seu pai. A sua irmã, Miriam, que fica ali postada, vigiando. A filha de Faraó, a princesa, chamada de Termutes por José, a Bíblia não dá nome para ela, por isso eu destaquei ali, para você saber que quem dá esse nome é José. E certamente as várias auxiliares do palácio, as chamadas donzelas da filha do rei, né? Cuidaram de Moisés durante o período da sua infância. Até mesmo sua esposa Zípora protegeu ele no evento da circuncisão dos seus filhos. Isso aí está em Êxodo 4, do 24 ao 26. Tá ok? Verso 10. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, ela, a mãe dele, né? A qual adotou e chamou-lhe de Moisés. Preste atenção. A filha de Faraó dá o nome de Moisés. Uma pergunta. A filha de Faraó falava hebraico ou egípcio? Egípcio. Logo, o nome Moisés é um nome egípcio. Tá ok? Fica bem claro isso. E ela explica o porquê. Porquê das águas o tenho tirado. Então, o nome Moisés aponta para ser tirado das águas, por causa disso. Tá ok? E sendo enjeitado, agora em Atos, Estevão vai falar um detalhe interessante. Sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Preste atenção, a preparação intelectual de Moisés, como Paulo também foi muito preparado e por isso foi muito útil. E era poderoso em suas palavras e obras. Lembrei aqui de ser poderoso em palavras, lembrei daquele Apolo, né? Mas ele era poderoso em palavras e obras. Então, Moisés foi muito bem preparado, tá? A Bíblia não fala, mas Joséfo vai citar que Moisés chegou a ser Flávio Joséfo, para quem não sabe, historiador hebreu da época dos apóstolos, ele vai dizer que Moisés se tornou um general, um grande general no Egito. E aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 24, diz que pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, quando ele vai lá, né, olhar os seus irmãos que estavam sendo oprimidos. Então, aquele que foi retirado do rio, que os inimigos queriam afogá-lo no Nilo, seria a pessoa que faria com que a nação israelita passasse pelas águas e logo depois os inimigos seriam vencidos, afogados no Mar Vermelho. Então você vê a relação de Moisés com o rio, né? O decreto era para afogar os meninos no Nilo. Então, veja bem, água. Ele é a pessoa que faz passar pelas águas. É interessante que Paulo fala isso, né? Que está relacionado com o batismo, tá? E logo depois os inimigos seriam vencidos, afogados no Mar Vermelho, aliás, certo? Que é interessante você observar que o Mar Vermelho também é chamado de Mar dos Juncos. Entende? A mãe dele coloca ele nos juncos, no rio Nilo. O próprio mar é chamado Mar dos Juncos, tá? O Mar Vermelho. Olha esse texto de Êxodo 15, 4. Lançou no mar, Deus, né? Lançou no mar os carros de Faraó. Aliás, vamos lá. Deus não. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho.
Eu havia falado isso há um tempo atrás, muita gente ficou questionando, porque eu citei, mas parece que eles não prestaram atenção. Salmos 136, 15, vou sublinhar aqui, preste atenção. Mas, aí sim, Deus precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Aqui, ó, os carros de Faraó, claro que os carros de Faraó estavam com Faraó e o seu exército. E aqui o salmista vai deixar bem claro que precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, Faraó também morreu no Mar Vermelho e o seu exército também. Ok? Vamos lá. Moisés, aqui é alguma coisa sobre o nome de Moisés, né? Peguei duas referências de comentaristas. Moisés, Moshe, é explicado a partir da raiz machá, que significa em hebraico, né? Que significa em hebraico como em árabe, extrair, retirar, ou seja, ser tirado, que é o tirado das águas. Fílon de Alexandria e Flávio Joséfo explicavam que esse nome por Moosha, salvo das águas. Moshe, transcrito em grego como Moisés, deriva do egípcio MJS, eu não sei nem como pronunciar isso, que significa nascer, conceber. Essa palavra encontra-se nos nomes dos faraós Tutmoses, olha aqui, parece Moisés, ó, e Ramsés, ó, Moisés, tá vendo? Moisés, Ramsés. É definitivamente admitido que o nome Moshe tenha realmente uma raiz egípcia, que é o MJS aqui. Aliás, não é a filha de Faraó que o retira do Nilo e lhe dá o seu nome e o cria? Eu tirei esse comentário daqui do André Churaqui, do livro Moisés, Profeta do Mundo Moderno. Esse é de Lisboa, né? Não tem no Brasil. Eu comprei esse livro pela internet e estava lendo ele e pesquisando sobre o nome de Moisés. O André Churaqui, como eu já falei, é um pesquisador que era vice-prefeito de Jerusalém, ele é judeu, vice-prefeito de Jerusalém, deve conhecer alguma coisa da cultura, né? Certamente ele não crê em Jesus da mesma forma que nós, mas ele crê em Jesus de alguma forma. Ele é um pesquisador do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Por isso ele vai citar aqui que tanto em hebraico quanto em árabe, a raiz machá significa extrair ou retirar. Mas ele também faz um outro livro, que é o livro do Êxodo, onde ele faz uma tradução, a Bíblia, Nomes e Êxodo, eu tenho também essa coleção toda, né? E foi editado lá por meio de 1995, 96, e isso não encontra mais para comprar. Mas quem tiver aí pode conferir. Moshe, provavelmente é na verdade o diminutivo do prenome egípcio, que encontramos geralmente anexado a um nome divino, com diversas pronúncias, Tutmeses ou Tutmoses, né? O filho do deus Tut, e Ramsés, que é o Moisés, filho do deus Ra. Assim, Moshe será o filho daquele que ainda não tem nome e que o escolheu para lhe revelar a essência do seu ser, seu tetragrama sagrado, né? Aqui, ó, ele usa o V ao invés do W, como eu já havia explicado no início desse vídeo. E como ele é um judeu, vice-prefeito de Jerusalém, estava participando da fundação do Estado de Israel hoje, deve saber um pouquinho mais, né, da transliteração. Se ele usa o V, eu coloquei aqui da maneira que ele utiliza, ok? Vamos lá, verso 11. E aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, olha que interessante, e atentou para suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Interessante que Moisés conhece os seus irmãos, né? Saiu aos seus irmãos. Verso 12. E olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. É interessante esse detalhe, né?
quando em Atos 7, Estevão vai falar sobre isso, ele fala: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, que é esse evento aqui, os filhos de Israel. Moisés já tinha 40 anos de idade, irmãos, quando acontece isso. E vendo maltratado um deles, o defendeu. Olha o que Estevão fala. E vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava, ou ele pensava assim, que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Olha que revelação que Estevão está trazendo aqui. Tá certo? Moisés fez isso por defesa. É como se ele estivesse defendendo um que não tinha condição de se autoproteger e ele faz esse ato por legítima defesa. E tornou a sair o dia seguinte, eis que 2 homens hebreus contendiam. Olha para você ver o fracasso dos hebreus. 2 hebreus contendiam. Eles estavam sendo oprimidos e ao invés de eles se levantarem contra o opressor, eles se levantam um contra o outro. E disse ao injusto. Aí o que Moisés fala? Ao injusto. Veja que Moisés tem um senso de justiça muito grande. Por que feriste ao teu próximo? Ele é seu irmão, né? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Eles não reconheciam Moisés como um hebreu. Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. E aí Moisés foge, né? Em Atos 7, olha o que vai estar escrito. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz. Olha o que Moisés queria fazer. Estevão está dizendo que Moisés quis levar eles à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Veja bem. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro, olha aí, na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Vou falar sobre eles logo, logo. E era um homem muito manso. Olha o que a Bíblia fala em Números 12, 3. Era um homem muito manso. A palavra manso aqui é melhor traduzida por humilde. Mais do que a todos os homens que havia sobre a terra. Aqui é uma tipologia. Como figura de Cristo, Moisés teve que deixar sua posição elevada, que ele era um príncipe no Egito, ou filho da princesa, né? E se tornar humilde como os seus irmãos para cumprir o propósito de libertá-los do Egito. Da mesma forma que acontece com Cristo. Assim como Moisés não foi envolvido na escravidão do Egito, Jesus Cristo não se envolveu com o pecado. Isso está em Hebreus 4:15. Então essa é uma parte tipológica de Moisés com Cristo. Verso 15. Ouvindo, pois, Faraó, este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E os sacerdotes de Midian, né, tinha lá o Jetro, tinha 7 filhas. Olha que interessante que eu lembrei das 7 igrejas, né? Mas vamos lá, o sacerdote tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água. E encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Olha, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros. Então vieram os pastores, isso aqui é os maus pastores, são os lobos, né? Figura. E expulsaram-nos dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as. Olha, de novo, Moisés, é a terceira vez que ele vai agir em defesa do oprimido. A primeira vez, ele faz isso quando ele ataca o egípcio para defender o seu irmão hebreu. A segunda vez ele levanta para defender aquele hebreu que estava sendo oprimido por outro hebreu, onde ele é repreendido lá e ele teve que fugir. E a terceira vez agora ele defende essas mulheres e deu de beber ao rebanho. Então, além de defender elas, ele faz algo aqui pastoral, né? Ele dá de beber ao rebanho. A terra de Midian, para você saber, Midian foi um dos filhos de Abraão e Quetura. Você deve lembrar disso em Gênesis 25, do 1 ao 6. Então, Midian era um dos filhos de Quetura.
com Abraão. Então, os midianitas eram parentes distantes de Moisés, né? Uma tribo árabe que vivia ao sul do Sinai e na porção noroeste da Arábia. Aqui, ó, terra de Midian, se você puder ver. Deixa eu colocar aqui um foco, terra de Midian. E aqui a península do Sinai, ó. Aqui está o Monte Sinai aproximadamente, né? Então, nesse trechinho aqui, ó, parece que os midianitas habitavam nesse território, né? Então, Moisés sai daqui, vou tentar fazer uma rota. Ele sai daqui, eu não sei por onde que ele passa, e chega aqui em Midian. Pode ser que ele passe por aí, ou pode ser que ele passe por aqui, ó. Tá ok? Então, eu não quero tentar inventar a rota que Moisés fez, até porque no deserto você deve ficar rodando muito tempo sem saber para onde que está indo, né? Ele vai para aqui na terra de Midian. Enfim, chega aqui na casa do sogrão dele, que ele vai arrumar aqui. E voltando elas a Reuel, seu pai, olha aí o nome que ele recebe primeiro, Reuel, ou Raguel, tá ok? Ele disse, por que hoje tornaste tão depressa? Veja bem, as mulheres chegaram rápido em casa, chegaram depressa. Reuel fala, por que hoje tornaste tão depressa? Provavelmente aqueles pastores maus lá estavam atrapalhando essas mulheres vários dias, porque o pai dela até estranhou delas voltarem rápido. E elas disseram, um homem egípcio, quem é esse homem egípcio? Moisés, nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância. Olha para você ver. E deu de beber ao rebanho. Vejam a figura de Cristo aqui por meio de Moisés. Olha, água em abundância, né? E deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas, agora ele, Reuel, está dizendo às suas filhas, onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Agora ele chama ele para comunhão. Está vendo? Onde está ele? Por que deixaste este homem? É claro que ele viu que era um homem bom, né? Então, olha que interessante. Moisés, um egípcio, seu sotaque o denunciava. Talvez por isso ele fala que ele era um homem de lábios pesados, né? De boca pesada. Talvez a dificuldade em pronunciar. Aqui está escrito errado, olha. Pronunciar. Vou colocar um N aqui. Pronunciar. Ó, como que eu fiz isso? As consoantes guturais. Isso aí são consoantes hebraicas, né? Por exemplo, Raguel, que é Reuel, é difícil de pronunciar no hebraico. Moisés era um benfeitor que procurava ajudar as pessoas. Essa é uma característica de líderes que Deus levanta. Que os pastores hoje, todos os líderes de qualquer parte da igreja em si, né, possam ter o mesmo sentimento de Moisés, ser um protetor, ser um benfeitor, ser alguém justo, né? E Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, foi a bem-aventurada, a qual deu à luz a um filho e lhe chamou a Gerson. Porque disse, olha o porquê, os nomes têm um porquê na primeira vez que eles são dados, né? Peregrino, fui em terra estranha. Então Gerson tem que ter a ver com esse porquê. Por que ele foi chamado Gerson? Porque disse Moisés, peregrino, fui em terra estranha. Então o nome de Gerson tem que ter a ver com peregrinação e com terra estranha, tá ok? Mas só que lembra que em Atos 7, Estevão falou que Moisés teve 2 filhos com ela. E Jetro, aqui já está lá em Êxodo 18, para a gente saber agora que o Reuel é chamado de Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, e depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, olha aqui já está com 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino, então tem um porquê que Gerson é chamado Gerson. Em terra estranha, peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus do meu pai foi a minha ajuda. Então Eliezer está relacionado com a ajuda, tá? E me livrou da espada de Faraó. Então, esses são os 2 motivos dele ter nome. Assim como os 2 filhos de José também tinham nomes, Efraim e Manassés, por causa de motivos. Significado dos nomes. Jetro significa excelência, abundância, superior, que é o sacerdote. Também é chamado de Reuel. O mesmo homem, Jetro, é chamado de Reuel, que significa amigo de Deus. Deus é meu amigo. Observe que esses 2 nomes que ele é chamado, pode ser um nome e outro título, né, desse sacerdote Midian, aponta para algo que está relacionado ao sacerdócio, a excelência e tudo, e também aqui,
Deus é meu amigo, amigo de Deus. Um sacerdote tem que ser amigo de Deus, né? É lógico. Algumas pessoas vão dizer que ele tinha um terceiro nome ainda, e eu queria compartilhar com vocês, que é Robabe, tá? Que significa estimado, querido, também está relacionado com um relacionamento com Deus. Você pode ver isso aqui em Juízes 1,16 ou 4,11. Mas pode ser que Robabe, pela proximidade do parentesco, seja apenas não o nome do sogro, mas o nome do cunhado de Moisés, filho de Reuel, como você pode conferir em Números 10, 29, ok? Zípora, ou Séfora, por exemplo, Shuraki vai chamar de Séfora. Significa pequena ave ou passarinho, tá? Gerson significa estrangeiro ou peregrino. Por quê? Porque seu pai foi peregrino em Midian. E Eliezer significa Deus é socorro, Deus é meu auxílio, porque livrou ele da espada de Faraó. Verso 23. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, aquele que perseguia Moisés, ou seja, já é o segundo rei, ou o segundo faraó de Êxodo que morre, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Olha aí, a primeira coisa que você vê aqui, ó, eles suspiram por causa da servidão. Deus vai lembrar eles muito da servidão. E clamaram, aqui acontece o mover de Deus, e o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se o sentido antropomórfico de falar, na linguagem que a gente vai compreender. Deus da sua aliança. Deus não tinha esquecido a aliança. O que está falando aqui é que o clamor está relacionado com o gemido, está relacionado com a ação de Deus. Lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus não esqueceu, mas essa é uma linguagem para que as pessoas possam compreender o que está acontecendo. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Ora, será que Deus não estava ouvindo antes? Será que Deus não estava vendo antes? Será que Deus não estava prestando atenção antes? Claro que estava, tanto que Deus já estava trabalhando na vida, na projeção de Moisés, né? Porque Deus estava vendo tudo que estava acontecendo, tá certo? Isso é uma linguagem antropomórfica, uma maneira de Deus comunicar que a gente vai compreender. E isso cumpre aquilo que mais à frente vai ser dito em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo... Olha essa situação lá na frente. Aqui, é claro, está relacionado com o templo que Salomão faz. Mas, isso bem lá na frente, mas isso cumpre também no Êxodo. Se o meu povo, Israel, que estava sendo oprimido, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, no caso, o Templo de Salomão. Contudo, isso se cumpre com os israelitas lá na terra do Egito, certo? Então, a escravidão de Faraó sobre os israelitas tipifica a escravidão do pecado sobre a humanidade. Essa é a frase que conclui esse capítulo. E eu queria deixar aqui as 3 etapas para concluirmos as 3 etapas da vida de Moisés. Né? Você tem um primeiro ciclo, que são os 40 anos, 40 primeiros anos da vida de Moisés, que vai do nascimento dele no Egito à fuga para Midian. Esse é o primeiro ciclo. O segundo ciclo, também de 40 anos, e aqui você tem as referências do Êxodo 2:1 até Êxodo 2:15, é o primeiro ciclo. Do Êxodo 2:16 ao 5:28, o segundo ciclo. E de Êxodo 5:29 ao Deuteronômio 34:7, você tem o terceiro ciclo. Então vamos lá. Do retorno para o Egito à libertação de Israel. Então aqui do nascimento à fuga. Do retorno à libertação. E da libertação até a sua morte, você tem o último dos ciclos da vida de Moisés, que vai dar um total de 120 anos. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado muito desse estudo, que já vai para 40 minutos, né? Mas é muita riqueza, não teria como eu explicar isso tudo num quadro, por isso preferi fazer aqui, tá ok? Que Deus abençoe você. Siga quem já está aqui no canal, evidentemente já conhece o canal Curso Bíblico Online, Teologia. E
siga a gente aí no Instagram, Curso Bíblico Online, @Curso Bíblico Online, ok? Deus te abençoe, até o próximo estudo, se Deus assim permitir.